Então, eu vou orar, tá bom? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor amado, pela nossa reunião, nós te agradecemos pela nossa comunhão, nós te agradecemos pela tua presença, porque cada uma aqui de nós carrega a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Por isso, essa reunião, ela é feita, Senhor amado, com a sua união, com a união do Senhor em nós, conosco, Pai. Por isso eu sei que, Senhor amado, o Senhor vai falar através da vida de Edirã, Senhor amado, e nós vamos ser enriquecidos com a tua palavra. Senhor, usa a vida da tua filhinha, que ela possa, sim, derramar sobre as nossas vidas aquilo que ela já tem recebido. Senhor, em nome de Jesus, amém. Dita com você. Abri aqui o áudio. Estão me ouvindo? Tá tudo ok, gente? Tá ouvindo, Denise? Sim, estou ouvindo, beleza. Ah, que bom. Hoje eu acho que dá para falar tudo hoje, Renata e amigas, porque eu ainda estou no início da mentoria, eu tenho apenas 3 meses, né? Eu comecei em setembro, início de setembro. Então, eu fiz o mês de setembro, outubro todo, novembro todo. Estou partindo para o 4º mês. Então, assim, eu ainda estou na primeira tabela de acréscimo do nível de consciência. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas eu acredito que, pelo que eu estudei, essa aula é suficiente para dar, assim, uma abertura de visão para a gente. Um olhar diferente sobre o que a gente vive como cristãos. O que me despertou nessa palavra consciência foi o conceito que o John Lake deu do que era consciência. Ele falou assim, numa mensagem que ele pregou em 1800, há um século atrás, praticamente, mais de um século atrás. Ele falou assim que consciência é aquilo que a nossa alma conhece. E, assim, eu já ouvi a mensagem dele, consciência cristã, eu acho que umas 200 vezes, gente, é sério. Assim, quase todas as noites eu durmo ouvindo, ou dormi ouvindo. Assim, praticamente eu sei os pedacinhos dela, ela é 1 hora e pouca, e eu sei os pedacinhos dessa mensagem, que é muito interessante. Quando eu tive a oportunidade de ver a mentoria, essa mentoria que eu estou fazendo, ela é focada na expansão da consciência, mas ela não é cristã, ela não é voltada para o ambiente cristão, mas eles vão na espiritualidade, ou seja, eles são cientistas e eles fazem um estudo completo de espiritualidade, independentemente da religião que esteja envolvida. Porém, o rapaz que mentora a gente, ele é cristão, ele se intitula, né, cristão, não conhece a Nova Aliança, mas o que ele ensina nos faz ver como a gente pode aplicar isso para o que a gente aprende na Nova Aliança, tá? Então, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar. Naldo, você sabe como é que eu compartilho aqui, Naldo? Eu quero compartilhar. Ah, tá, achei. Tá aqui. Ok. Aqui. Dá para vocês conseguirem ver aí?
Peraí, Sim, sim, tranquilo. Deixa eu colocar ela aqui numa tela. Não dá para ver aqui. E é só a gente clicar com a mão que a gente ergue o quanto que a gente quer aqui de tamanho. É só pôr a mão na tela que você coloca do tamanho que quer. Tá. Mas eu não fiz, eu fiz só até aqui, nessa partezinha colorida, tá? Hoje eu tive um dia muito intenso de trabalho, tive que sair à tarde e acabei não conseguindo concluir o slide completo. Eu só fiz 4 slides. Tá. O primeiro slide, no primeiro slide, Ai, gente, eu não vou conseguir compartilhar, não. Não estou conseguindo movimentar os olhos. Peraí, não. Se você não conseguir, você explica. Ah, conseguiu. Pronto, consegui aqui. Mas dá para vocês enxergarem, né? O primeiro slide é o que é consciência. E o primeiro conceito que eu coloquei aí é o do John Lake. Consciência é tudo aquilo que a tua alma conhece. O ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito, e nós temos conhecimento do corpo pelos nossos 5 sentidos físicos. A gente experimenta, vivencia a vida por meio desses sistemas que a gente tem, os 5 sentidos. Já a nossa alma, ela experimenta, ela experiencia, ela adquire conhecimento e prática por meio da consciência. A pessoa inconsciente, ela vive no automático. Por exemplo, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que vive nos vícios, a pessoa que se droga, ela é uma pessoa inconsciente. Por quê? Ela precisa de algo externo para fazer ela se movimentar na vida. Ou seja, todas as pessoas que têm vícios, elas são pessoas inconscientes. As pessoas que são conscientes, elas estão sempre presentes, independente de ser movidas a remédio ou a qualquer estímulo exterior, que não seja interno dela. A pessoa que é consciente, ela tira a sua energia de dentro para fora. Ela se movimenta no mundo sabendo quem ela é. Aí entra na identidade. Né? Quanto nós conhecemos, o quanto de nós se manifesta é o que nós temos de consciência. Por exemplo, uma pessoa que é cristã, que tem a consciência de Cristo com ela, por onde ela vai, aí entra o que Jesus falou para nós. Onde vocês forem, sejam meus discípulos. Onde vocês forem, curem. Onde vocês forem, expulsem os demônios. Ou seja, por onde vocês andarem, vocês vão demonstrar, vai ser manifesto através das suas atitudes, através da sua presença ali, aí entra a consciência presente, a consciência de presença, ela é a consciência boa. Paulo sempre citou isso nas cartas dele, ele fala sobre a consciência cauterizada, não tem consciência, a pessoa que não tem consciência, ela anda muito na carne. E aqui tem outros conceitos que eu encontrei no Google, mas está muito pequenininho, nem eu estou enxergando para ler aqui para vocês. Porém, dá para vocês continua vocês vendo aí? Aqui fala assim, um conjunto de estados subjetivos de sensibilidade ou ciência que se inicia com uma pessoa, quando uma pessoa acorda e se estende ao longo do dia dela. Então, a consciência nossa, ela é existente em todo ser humano. Porém, os seres humanos com Cristo, que tem Cristo em sua vida, manifesta a consciência cristã, ou tem que se manifestar. Quando ela não manifesta essa consciência cristã, ela sendo um cristão, ela está andando na inconsciência, e isso é péssimo, porque a pessoa, ela, mesmo se intitulando cristã, ela inconsciente, ela pode entrar numa depressão, ela pode entrar num ciclo de inúmeras mentiras do maligno sobre ela. Aqui eu citei alguns versículos, no próximo slide eu coloquei alguns versículos que Paulo cita, ele fala em João 3, é João que fala, né? Na primeira carta dele, no capítulo 3, verso 22. Ainda que a consciência nos condene,
esses versículos, esse primeiro versículo, por exemplo, aqui ele trata a consciência como coração. Existe uma tradução bíblica que fala, ainda que o coração te condene, maior é Deus. Deus é maior do que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Mas Deus é maior do que a nossa consciência quando a gente não está na consciência correta. Porque se nós estamos na mesma consciência de Deus, porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Se a nossa consciência é a consciência de Cristo, nós andamos em sabedoria. A consciência boa, ela é traduzida como a sabedoria divina na vida dos seres humanos. Ou seja, a gente sabe que o ser humano ele é composto de 3 partes, corpo, alma e espírito, como nós já falamos. Só que o ser humano que tem Cristo, ele não é mais 3 partes, ele é uma nova criatura, sendo agora composto de mais uma parte, que é o Espírito Santo. Então, corpo, alma, espírito e Espírito Santo formam a nova criatura, e essa nova criatura, ela tem a mente de Cristo, ou seja, ela tem a mesma consciência de Cristo. E em Romanos, Paulo fala também que os gentios, embora eles não tenham lei, quando eles obedecem à lei, eles não têm a lei de Deus, né? Mas quando eles obedecem às exigências da lei, essas leis estão gravadas no coração dele. Aí disto, eles dão testemunho também da consciência dos pensamentos dele, ora acusando, ora defendendo-os. E a gente sabe que existe a lei da consciência, né? A pessoa, inclusive, existe uma linha teológica que diz que algumas pessoas vão ser salvas pela consciência, outros vão ser salvos pela lei, outros pela graça, né? A Denise compartilhou aí, sempre que nossos corações nos fazem sentir culpados e nos lembram, saiu aqui, Denise. Você pode ligar seu áudio, Denise, e falar? Oi? Meu Deus. Tá. Peraí, tive um probleminha aqui. Eu vou ler. Sempre que os nossos corações nos fazem sentir culpados e nos lembram de nossas falhas, sabemos que Deus é muito maior e mais misericordioso. Isso é um versículo, né? Que você colocou aqui. Da Bíblia Passion. Isso. 3. Ela traduz consciência como coração. Como coração. Isso, eu tenho aprendido que consciência boa, ela é coração bom, coração voltado para Deus, e também um coração que é sábio. E a mesma coisa, a consciência ruim, a pessoa que tem uma consciência ou ausência de consciência consigo, ela pratica coisas e ela vê coisas que não estão no coração de Deus, e essa se torna uma pessoa carnal. Mas o que eu queria compartilhar hoje com vocês, falando tudo isso, que era só uma introdução, é sobre essa tabela aqui. Essa tabela, ela foi formatada, ou ela foi idealizada dessa forma. Vocês estão enxergando a tabela aí? Por um médico psiquiatra lá nos Estados Unidos. O nome dele é David Hawkes. Vocês podem depois acessar essa tabela pelo Google, tá? E por essa tabela aqui, que é a tabela dos níveis de consciência, você vai ver que aqui em cima, olha, tem o nome níveis de consciência. E de baixo para cima, vocês vão ver que os níveis de consciência, eles vão aumentando, tá vendo? Aqui, olha, a vergonha, a consciência que ela calibra, ou ela vive, a pessoa que vive na vergonha, o nível de consciência dela é muito baixo, é 20. A pessoa que vive iluminada, a pessoa que tem uma boa iluminação, lá no topo, o nível de consciência dela pode chegar a 1000. E aí, olha, você pode ver que aqui tem vários níveis de consciência. Tem vergonha, culpa, apatia,
tristeza, medo. Aqui nós temos orgulho, ou estão enxergando aí? Está bem apagadinho aqui. É desejo. Desejo, raiva, orgulho. Depois daqui, do 175, tem o nível de consciência da coragem, que começa os níveis de consciência positivo. Tá. O que Paulo fala lá, quando ele ensina sobre as obras da carne, em Gálatas, né? Ele fala assim, olha, as obras da carne é inimizade, ou seja, raiva, porfia, ciúmes, divisão, tristeza, né? Tudo que está abaixo de 200, orgulho, por exemplo, o orgulho precede a ruína, a Bíblia fala sobre isso. Todos esses níveis de consciências aqui nos deixam em estado negativo, que nos faz usar, geralmente, a nossa força física ou a nossa força própria, porque nesses níveis de consciências aqui, existe, inclusive, uma linha de entendimento do doutor David Hawkes, que eles chamam que esses níveis de consciências abaixo de 200, eles são níveis de consciências infernais. A pessoa que está nesses níveis de consciência abaixo de 200, ela vive um inferno na Terra, ou seja, ela nem existe verdadeiramente. Porque a pessoa que sente vergonha está no nível de consciência abaixo de 200, ou seja, no 20, abaixo de vergonha só tem a morte. Ela vive, olha a emoção que essa pessoa vive, humilhação, ela vive em completa ou em constante humilhação. Ela se sente, ela tem a visão da vida, de que a vida traz para ela somente miséria, ela se sente miserável, uma pessoa miserável. Ela tem uma visão de Deus totalmente alterada, que Deus é um Deus que despreza as pessoas, que ela está aqui no mundo abandonada. E, geralmente, o processo que essa pessoa chega, ela se acha, ela vai se levar a ser eliminada da face da Terra. Ou seja, geralmente as pessoas que estão nesse nível aqui, elas tentam dar cabo da própria vida. Da mesma forma, a pessoa que vive no nível de consciência da culpa, ela está numa frequência de 30, ou seja, ela tem um nível de consciência baixíssimo também, 30. Ela se sente muito ofendida e ela ofende com muita frequência os outros. A visão da vida é que é um infortúnio o tempo inteiro. Ela se sente vingativa, ela quer se vingar o tempo inteiro. E o processo de estudo é a autodestruição ou destruição de quem ela vê pela frente. Da mesma forma, tem a apatia, nível de consciência 50, a emoção que as pessoas que vivem nesse nível de consciência da apatia sentem é desespero, se sente desesperançosa, é uma pessoa que tem uma visão de Deus, que Deus é uma pessoa condenadora, que está aqui para condenar, ou seja, só vai fazer justiça, 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 sendo que a justiça é diferente da justiça que Cristo fez por nós. É um Deus condenador, ou seja, eu quero só te punir. E ela abdica, ela abre mão de tudo que ela tem. Eu tive uma irmã que viveu muito tempo nesses 3 níveis de consciência aqui. Graças a Deus, hoje ela já está melhorzinha, ela está subindo, sabe, esses níveis aqui no coração dela. Mas ela viveu, ela dava, tudo que ela tinha, ela acabava, ela abdicava, ela abria mão. Ela foi morar embaixo de uma ponte, para vocês terem ideia, durante vários meses, porque ela não aceitava vir para casa, ela não aceitava ser cuidada, ela queria abdicar de tudo, inclusive dela mesma. Essa pessoa, ela estava aqui. E também, geralmente, isso aqui anda de mão dadas, tá, gente? Pessoa que fica assim, elas, nesses níveis de consciência baixo, ela vive uma tristeza infinita.
A pessoa que anda assim, ela tem, as emoções dela é de arrependimento. Por que eu não fiz algo diferente? Por que a minha vida é assim? Por que eu não segui um caminho diferente? Então, ela sente muito arrependimento na vida dela. A visão que ela tem da vida é que a vida é trágica e de que Deus desrespeita ela. Ou seja, que Deus seleciona. Ela não se sente incluída perante Deus. E o processo, ou seja, o sentimento, o fruto disso é o desânimo. Ela não tem ânimo de fazer nada, ela vive triste, ela não sorri, ela não se sente alegre. Aqui nós temos o outro nível de consciência do medo, calibre em 100, ou seja, a pessoa que anda no medo vive uma frequência ou um nível de energia, de consciência, de vida muito baixo também, que é o 100. Essas pessoas, elas também vivem numa tristeza, porque vivem com medo, elas não se sentem aptas para nada. Aqui nós temos o nível de consciência do desejo, ou seja, as pessoas que são ambiciosas, que querem tudo. A ambição, ela pode fazer mal, sim, se ela não for desapegada. Porque existem pessoas que têm desejo, tem uma ambição que não pode ser levada pelo lado da ambição má. Por exemplo, a pessoa que tem coragem de trabalhar, a pessoa que tem coragem de correr atrás dos seus sonhos, a pessoa que tem coragem de levantar pela manhã, fazer uma oração e, quando sair na porta, ver alguém precisando de Deus, ela vai agir com a mente de Cristo. Essa pessoa, ela ambiciona, ela tem um desejo, ela tem um sonho, e esse sonho vai além dela. A pessoa que tem um desejo egoísta, ela só se concentra nela e no eu. Aí nós temos o nível de consciência da raiva, que durante muito tempo eu vivi nesse nível de consciência. Essas pessoas que andam no nível de consciência da raiva, geralmente elas são pessoas que sofreram abuso na vida. De qualquer tipo de abuso, a pessoa ela tem uma raiva muito elevada. E eu sei disso porque eu sofri abuso na escola, quando eu estudava, sofri abuso na igreja, sofri abusos familiares, sofri abusos de todas as sortes que você imaginar. Então, assim, quando eu encontrei a Nova Aliança, que eu consegui entender, meu Deus, que eu sou perdoada, que eu não tinha motivo para isso, eu comecei a mudar, mas até um dia desse, a raiva falava muito mais alto em mim do que o amor. As pessoas que vivem nessa frequência da raiva, elas sentem muito ódio ódio do nada. Elas se sentem injustiçadas, rancorosas, e elas agridem com muita facilidade todo mundo que está do lado dela. E quando ela não agride, ela internaliza. E na primeira oportunidade que ela tem, ela vai usar isso contra a próxima vítima. Geralmente, essas pessoas que vivem aqui nesse nível da raiva, e eu sei disso porque eu vivi nisso, uma hora elas são algozes, outra hora elas são vítimas. E quando elas são vítimas, elas têm uma recompensa. E a recompensa a pessoa vai dizer assim, ou a outra pessoa vai sentir dó dela. Ai, que dozinha, ai, eu sinto muito porque você está passando por isso. Aí ela se sente vítima, depois ela volta como algoz. E é assim, sabe, aquele ciclo. Você tem que sair disso. Você tem que sair desse nível para você encontrar aqui o amor. Olha quanto a distância de quem está com raiva é do amor. O amor, a frequência da pessoa que vive em amor é de 500. Paulo chegou até isso aqui, gente. Jesus chegou até aqui em 1000, mas Paulo chegou até 500. Tem aquele Just
Paul Abraham, né? Vocês lembram? Ele já está nesse nível aqui da alegria. Se vocês pegarem os novos vídeos dele, as ministrações dele é amor e alegria, amor e alegria, amor e alegria o tempo inteiro. E as pessoas que vivem, que são usadas na unção do riso, elas estão aqui, nem que seja por aquele momento, elas estão aqui no nível da alegria, no nível de consciência da alegria. Está todo mundo entendendo? A Diana levantou a mão. Quer falar agora, Diana? Pode falar. A gente vai seguindo juntas, gente, porque eu não tenho ainda... assim, eu não domino esse tema por completo, tá? Eu estou aprendendo ainda, eu estou compartilhando porque eu falei um pouquinho lá no encontro e a Renata ficou interessada e as meninas falaram para eu vir aqui hoje, mas, assim, eu ainda sou estudante, tá? Eu não sou professora dessa área, não. Quer falar, Diana? Agora ou mais tarde? Pode ser agora. Está excelente, não fique insegura, está ótimo. Mas queria fazer uma observação, só para complementar e reforçar o que você está falando. Mas essa primeira coluna fala de emoções, porque pode gerar um pensamento equivocado, que quem está, às vezes, numa vibração maior e tudo, que não vai experimentar das mais baixas. Não é isso. Não. É porque nós temos uma energia vibracional e ela não é estática. A gente pode, no mesmo dia, estar lá no alto, cheio de alegria, acontece uma coisa, vai lá, a gente fica com raiva, né? E aí depois oscila. Então, a gente oscila nas emoções, mas existe vamos dizer assim, um nível de normalidade, vamos supor, né? Neste momento, vamos supor, nesse período da minha vida, nesse mês, nessa semana, por exemplo, eu estou vibrando, né? A média ali, vibracional, eu estou nesse patamar aqui, né? Eu estou mais num estado, por exemplo, de alegria do que de outras emoções mais baixas. Mas isso não significa que a pessoa que está vibrando lá na alegria, que ela não sente raiva, que ela não sente, né, assim, tristeza. Quem está na alegria pode até sentir, mas ele já tem um nível de consciência, de observância das emoções dele, que ele volta imediatamente. Ele consegue voltar mais rápido para esse nível, isso mesmo. Exato. Mas, por exemplo, a nossa energia vibracional ela é variável, ela não verdade. é estática. Por isso que tem aqui frequência, né? Essa questão da frequência, ela é igual uma onda de rádio, ela vai, né, em cima, embaixo, mas a média diária vai mostrar qual que está sendo a minha média. Eu estou na média acima de 200, a média abaixo de 200. Exato. E, assim, o que a gente estuda no curso? Aprender a viver sempre acima de 200. Por exemplo, os nossos altos desafios agora tá aqui, ó. Eu estou na primeira coluninha positiva. Depois que eu entendi a nova aliança, quando eu peguei a tabela de coragem, que é o primeiro nível positivo acima dos negativos, né, acima de 200, eu percebi o tanto que eu melhorei como pessoa, aprendendo a nova aliança nesses 4 anos que a gente estuda juntos. Porque, assim, eu não tinha muito orgulho, não, mas o orgulho, ele precede a ruína. Mas, por exemplo, quando eu não brigava e eu não ficava com raiva, por exemplo, por 15 dias da minha vida, ou seja, 2 semanas, eu já me sentia assim, super orgulhosa, porque eu já estava ganhando domínio sobre a raiva. Isso já na nova aliança. E aí eu via que, quando eu falava que eu estava bem, imediatamente já me acontecia alguma coisa que eu ficava em raiva.
E aí, com a tabela de coragem, eu tô vivendo e estou aprendendo novos mecanismos, novos desafios, novas atitudes que não me faz apenas pensar fora da caixa. Porque, assim, com a Nova Aliança, a gente saiu da caixa, né? Começou a viver, a pensar fora da caixa, mas não a agir. E eu sei disso por mim, tá? Eu sou muito resistente, assim, a algumas coisas. Por exemplo, magoar minha mãe. Eu tenho toda uma... Eu vivo de sapatinho de algodão com relação a isso. E com essa tabela de coragem, eu percebo que eu estava vivendo uma ilusão também quanto a isso. Por quê? Eu não posso ter essa atitude para com minha mãe de uma forma inconsciente, só para não magoá-la. Eu preciso estar consciente de que eu preciso ser bondosa, porque ela é uma filha amada de Deus, entendeu? Então, assim, como eu sempre fui, na mente ou na opinião dela, uma boa filha, eu queria manter isso por toda a eternidade, por toda a vida. Mas a minha motivação por trás estava simplesmente no orgulho dela de ter uma boa filha, no orgulho do meu pai de ter uma boa filha, e não por causa do amor, entendeu? Por causa da aceitação, por causa da razão, por causa dos níveis mais altos de consciência. Na realidade, também, eu sempre fui uma boa filha, era o orgulho da família, porque eu morria de medo, olha, já entra aqui no medo de ir para o inferno. Morria de medo de ir para o inferno. Então, assim, a motivação agora, ela muda. Eu não sou mais uma boa filha para eu ter orgulho ou para eu ser orgulho de alguém. Eu sou uma boa filha por causa do amor. Eu sou uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, porque eu amo e quero viver nesse amor. Eu quero transmitir esse amor por onde eu for e não por orgulho, entendeu? Eu vejo muita gente falando em amor, inclusive algumas pessoas que estão na Nova Aliança, que falam sobre o amor, mas ainda estão bem distantes de alcançar, sabe? O amor ainda é conceitual, ainda é teórico, não é racional, não é algo consciente. Ele faz isso porque a Bíblia diz que tem que andar em amor. Eu preciso decorar os 15 atributos do amor. Mas por que eu tenho que decorar os 15 atributos do amor? Porque Deus gosta? Porque eu não quero ir para o inferno? Porque eu quero ser alguém bom? Não, eu preciso fazer isso porque isso vai me trazer vida, vai me fazer ter mais revelação de quem Deus é. Me aproximando do amor, eu me aproximo de Deus, me aproximando desse nível de consciência. E, assim, apesar de falar muito em energia, isso aqui, apesar de falar que é frequência e é volátil, né, como uma energia, a gente pode controlar, a gente pode entrar no nível de razão. No curso que a gente está fazendo, eles separam isso aqui como se fosse uma casa de 3 andares. Vocês estão vendo o mouse correndo de um lado para o outro? Estão vendo? Alguém me responde? Sim. Sim. Tá. Uma casa de 3 andares, olha. Até nesse amarelinho aqui seria o primeiro andar. Primeiro andar da casa. Até nesse azulzinho aqui seria o segundo andar da casa. A partir daqui seria o terceiro céu, no caso, como Paulo fala. Lembra? Conheço uma pessoa que foi até o terceiro céu. O Dr. David Hawkes fala sobre níveis de consciência infernal, é esse aqui, abaixo de 200, onde a pessoa vive culpa, vergonha, apatia, tristeza horrível, tudo de pior tá aqui. Esse é o primeiro andar da casa, onde a maior parte das pessoas, 80% das pessoas do mundo estão aqui. Esse é o subsolo. Seria, ele demonstra Tipo um como porão, assim. um primeiro andar,
Nos Estados Unidos seria, né? Aqui no Brasil nem todo mundo tem, assim, ele coloca como se fosse mandar o piso térreo, no primeiro piso. O segundo piso é dos níveis de consciência 200, tá, é até aqui no verdinho, tá, gente, que é o primeiro piso. A partir do 200 até o 499 é o segundo piso, aí entra a nível de consciência de coragem, nível de consciência de neutralidade, a pessoa é verdadeira, ela tem uma visão de vida satisfatória, ou seja, meu emprego é bom, é suficiente, Cristo é suficiente na minha vida, ele se sente autorizador, ele tem uma libertação muito grande, ele ora pelos enfermos, ele ora pelas pessoas que estão precisadas. O nível de neutralidade é um nível melhor do que o de coragem. O de coragem é assim, eu não vou mais viver no andar de baixo, eu vou dar o primeiro passo para subir aqui para os andares superiores, entendeu? Então, assim, aí tem a da boa vontade, a pessoa é otimista, esperançosa, inspiradora. Existe o nível da aceitação, ou seja, eu sou perdoada. Existe o nível da razão, que é esse 400, que vai até 499. A pessoa ela é totalmente racional, assim, ela nem vive na miséria, mas ela também não alcançou o nível de prosperidade plena, de ter um cheque assinado por Deus e ela viver, acorda sem nada, dorme sem nada e acorda com tudo. A partir do nível 500, que é o nível do amor, a pessoa tem uma maior revelação de quem Deus é. É nesse nível aqui que a mentoria que eu estou fazendo chega. Ele não chega acima disso, entendeu? Mas quando eu terminar, eu vou lá para o Just Paul Abraham, vou fazer o nível de consciência da alegria, da paz e da iluminação com eles. Aí eu vou ter que fazer inglês, vou ter que aprender a falar inglês, porque ele só dá aula em inglês. Mas, de qualquer forma, esses níveis de consciência aqui para nós agora, na nova aliança, como eu entendi a mensagem do John Lake, que ele fala sobre a consciência cristã, ele diz assim que quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos um com Cristo. Cristo desceu para as almas dos homens e ele, a partir da sua morte, ele se transformou em cada um de nós. A partir de sua ressurreição, nós fomos levados para morar com ele no céu. E nós, hoje, vivemos na Terra, mas nós vivemos aqui na Terra, só que nós não vamos agir com esses níveis de consciência. Nós vamos, a partir do de coragem para cima, nós vamos ter total e plena comunhão com Cristo, porque Cristo era tudo isso aqui. Tudo acima, Cristo viveu em coragem. Ele nunca utilizou orgulho, ele nunca sentiu raiva, apesar daquela taca que ele deu lá ai, meu Deus, lá na sinagoga, quando ele encontrou as pessoas vendendo, fazendo comércio da casa do pai. Se vocês forem ver na Bíblia, eu já olhei, foi a última vez que Jesus foi num templo. Não sei se vocês perceberam. Mas foi a última vez, quando Jesus teve a coragem de pegar o chicote, meter em todo mundo ali, eu acho que despertou nele. Epa, peraí, eu vou destruir. Isso aqui não é nada. Na realidade, a nova criatura, ela vai estar no céu comigo e eu vou estar na terra com ela. Então, assim, se vocês forem perceber, quando Cristo bateu nos mercantes lá, nos mercadores, nas pessoas, nos comerciantes, ele não fez isso pela raiva, ele estava pelo um zelo da casa do Pai, nunca por um ódio, por uma tristeza. Quando ele chorava, eu estava lendo isso quando ele chorou, por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro, ele chorou. E
E ele chorou em outra ocasião na Bíblia. E eu estava percebendo, e eu perguntei para o Espírito Santo se Jesus sentiu tristeza. E o Espírito Santo respondeu assim, que naquele momento, Jesus não podia entregar para os discípulos tudo que ele queria entregar. Então, assim, não foi uma tristeza no nível de consciência baixo, foi eu nem sei colocar aqui ainda o que ele sentiu, tá, gente? Mas, assim, foi uma esperança. Eu acho que ele se sentiu, ao mesmo tempo que ele se sentiu assim, poxa, porque ele conhecia a Deus, e ele sabia que os discípulos que estavam com ele, nem todos ainda tinham essa consciência de Deus, essa revelação de Deus. Então, ele falou assim, olha, na mente dele, eu vou me doar para que isso seja possível. Então, o Espírito Santo veio ficar no lugar de Jesus, porque o Espírito Santo faz esse trabalho aqui dentro de nós. Quando a gente está triste, o Espírito Santo ele vem e ele nos leva aqui para outros níveis, na mesma da hora. Basta a gente querer. E esses níveis de consciência também, gente, ele tem a ver com nossos relacionamentos. Aí entra a área dos nossos relacionamentos. Nós somos pessoas que temos 3 tipos de interações na sociedade. Nós temos, o relacionamento ele tem um tripé, que é verdade, respeito e diálogo. Só que a gente interage com 3 pessoas diversas na nossa vida toda, que é Deus, que é nós mesmos, que somos nós mesmos, e tem a terceira pessoa, que são as outras pessoas. Aí, dentro das outras pessoas, tem o nosso cônjuge, em primeiro lugar, nossos filhos, aí tem uma hierarquia dos outros, né? Tem nossos filhos, nosso cônjuge em primeiro lugar, nossos filhos, depois nossos pais, se ainda forem vivos, depois amigos íntimos ou sócios de empresas e os demais. Em todos esses relacionamentos, com todas essas pessoas, tem que prevalecer esses 3 pilares, que é verdade, respeito e diálogo. Quando nós estamos no nível de energia mais baixo, de orgulho, por exemplo, a gente não vai ser verdadeira com as pessoas. Quando a gente tem raiva, quando a gente tem inveja, quando a gente tem tristeza, quando a gente sente culpa, nós não somos nem verdadeiro, nós não conseguimos dialogar, e nós também não respeitamos Deus quando nós estamos nesse nível baixo aqui de consciência. Nós não, porque, por exemplo, se a gente faz uma coisa boa e alguém vem nos parabenizar, o que acontece em regra? É a gente se orgulhar e dizer, nossa, eu fui boa mesmo. Em vez da gente dar a glória a Jesus e a levar isso ao Calvário, ou à cruz, ou à ressurreição, a gente pega os louros e os aplausos para a gente. Então, quando a gente está nesse nível aqui baixo de consciência, a gente fere os nossos relacionamentos. A gente fere o nosso relacionamento com Deus. E não é porque Deus vai ficar triste porque a gente está sentindo isso aqui. Na realidade, quem mais se prejudica estando nesses níveis de consciência baixos somos nós mesmos, porque é uma violência para conosco. Se você sente vergonha, a ponto de você sentir vontade de desprezar a sua vida, porque Deus ele te despreza, né? E de te eliminar da face da terra, o que você está fazendo? Uma violência consigo mesmo. Então, assim, quando nós estamos em um relacionamento, seja com Deus, porque nós temos Cristo em nós, seja com o nosso próprio ser, com a nossa própria vida, ou com outras pessoas, nós temos que ter esses 3 triplex, tá? Então, eu vou parar por aqui, porque a gente já falei demais, e aí a gente vai conversando, tá bom? Eu devolvo a palavra para a Renata, que começou, ou a Denise? Renata, né? Renata.
Fica à vontade, Renata, e fica à vontade para vocês perguntarem. Se eu conseguir, eu vou responder, tá bom? Senão a gente estuda mais e volta outro dia. Eu pensei de deixar agora aberto pelo menos uns 10 minutos de pergunta, dentro do que a Edira falou, porque daí, aquilo que quiser tirar de dúvida acerca disso, aí a gente fecha, daí depois a gente vai para a ceia. Porque eu acho que é importante tirar a dúvida, porque, vamos dizer, eu, por mim, você ainda dava mais uma coisa semana que vem, porque você deve saber mais do que isso. Para mim foi só uma palhinha isso daí, foi só o início. Você acha que dá para fazer, dá para dar uma avançada semana que vem? Eu não sei. Vamos ver o que todo mundo acha aí, Tá. se querem. Então, assim, eu vou deixar uns 10 minutos, assim, para, como é que fala? Para tirar as dúvidas acerca desse negócio de tabela, esse negócio de nível de consciência. Eu acho muito importante, se a Vanuba já levantou a mão, com relação, assim, como a gente enxerga o nosso Deus. Eu acho que isso é muito importante dentro dessa tabela, porque às vezes a gente acha que enxerga Deus da maneira correta, e quando você olha lá, de vez em quando, como você enxerga Deus, está no nível lá embaixo, né? Então, é muito importante a gente entender que são coisas que estão dentro do nosso coração e que muitas vezes a gente não conhece, né? E a palavra fala que enganoso é o coração do homem. Então, quando ele não tem a consciência correta de quem é Deus, ele é enganoso. E a gente precisa, dentro da nova aliança, conhecendo a nova aliança, nós precisamos ir ajustando essas coisas na nossa vida. É claro que esses ajustes não são feitos por nós mesmos, deixando bem claro, né? Esses ajustes, quem vai ajustando é o Espírito Santo, à medida que a gente vai se rendendo a ele e confessando que a gente precisa da ajuda dele. Então, é uma rendição, né? É reconhecer, Senhor, senti isso, não é bom. Já vi que o negócio... Então, assim, Espírito Santo, molda a minha vida, estou entregando para o Senhor. Então, eu vou deixar, a Vanuba já ergueu a mão, eu vou deixar esses 10 minutos, a gente vai até umas 9h10, pode ser? Até umas 9h10, para quem tiver pergunta, tá bom? Então, podem ir levantando a mão. Levantou a mão, viu que não tem ninguém com a mão levantada, já fala, o próximo que levantar é o próximo, e assim vai para não ficar assim, agora é tal, agora é tal. É só olhar quem levantou e vai fazendo a sequência, tá bom? Já pode começar, Vanup. Eu acho que a Diana tinha levantado a mão até antes, não sei se ela baixou. Eu tinha visto ela levantar a mão de novo. Mas, Vanuba levantou. Baixou? não, era a Diana que eu tô falando. Antes de mim, a Diana acho que tinha levantado a mão. Mas, assim, eu e a Diana, a gente até estudou, né, um pouco sobre isso, mas eu comecei, assim, né, tive uma palhinha e não me aprofundei, eu acho que a Diana, sim. Mas, assim, como é que a gente faz para ir elevando, né, esse nível de consciência? É somente por meio da oração, tem outras coisas que nós podemos também colocar em prática? Existem, sim, vários tipos de atitudes que você pode tomar para você elevar, sim, esse nível de consciência. Por exemplo, andar descalço, coisa bem simples, mas eleva o nível de consciência da coragem. Tem muita gente que tem receio ou tem problemas com andar descalço. É uma coisa simples. A pessoa que não tem muita energia, por exemplo, que vive triste, ela pode tomar termogênicos para elevar a energia interna dela. Shot, eu nunca tinha tomado shot, eu tomei lá no nosso encontro, foi a primeira vez, foi um alto desafio que eu cumpri lá. Eu nunca tinha tomado, porque aqui a gente não faz, não tem costume de fazer. Colocar gelo, a gente tem umas áreas marrons, gordura marrom aqui próximo ao pescoço, isso tudo para o nível de coragem. Agora, quando você vai fazer isso
A Fabiana disse que tem aflição de andar descalço. Pois é. É uma forma de você elevar o teu nível de consciência da coragem, tá? Não é você elevando os seus níveis de consciência em todas as áreas, porque assim, nós temos 6 áreas na vida, né? Importantes. E esse da coragem de andar descalço mesmo, ele melhora a nossa saúde. Mas, por exemplo, quando você vai para a espiritualidade, para o seu relacionamento, né? Relacionamento com Deus, por exemplo. Você pode, além da oração, meditação em textos bíblicos, né? Livros que são considerados bons livros, porque tem livros evangélicos que são uns horrores, mas existem livros bons que eu trago na próxima aula, na próxima reunião, tá bom? Eu trago, ou então eu posso disponibilizar no PV de vocês. Aí, nós também temos, Vanúbia, a contemplação, além da oração, nós podemos contemplar. Você já fez contemplação? Você vai para uma área, ou da sua própria janela mesmo, você pode contemplar as nuvens, o céu, o sol, as estrelas durante a noite. Fica lá contemplando e conversando com Deus. Você vai aumentando o seu nível de presença e o nível de presença de Jesus na sua vida. Então, tem a meditação, isso tudo no âmbito do relacionamento com Deus, né? Aí, no âmbito do relacionamento com o seu parceiro, por exemplo, com o marido. Aumentar os níveis de consciência no meu relacionamento com meu marido. Por exemplo, a gente estava numa época, há uns 3 meses atrás, que a gente se alfinetava com muita facilidade, sabe? Então, a minha primeira tarefa, quando eu entrei na mentoria, foi trabalhar esse meu lado. Evitar críticas, evitar criticar, chamar ele para dialogar. Então, eu tive, assim, 15 dias que toda noite a gente conversava durante 20 minutos, e, assim, tinha dia que a gente não tinha o que falar, a gente ficava olhando um para o outro, mas tinha que dar o tempo, entendeu? Eu dizia, fica aqui que eu tenho que cumprir meu desafio. Então, assim, esses desafios, essas pequenas atitudes, pequenos atos no dia a dia, vai fazendo a gente aumentar o nível de consciência. Existem algumas pessoas que, por exemplo, têm vícios. Essas pessoas, para tirar o vício, elas precisam colocar outra coisa no lugar. E aí, essa nova coisa precisa ser com base, ou na verdade bíblica, ou, para quem não admite a Bíblia, em textos sagrados da religião da pessoa, né? Então, é isso. Diana? Quer falar? Eu queria complementar. Sim, fica à vontade. Tudo que é matéria, né, tem uma vibração, né? Então, tem várias interações, né, vamos dizer assim, materiais que a gente pode fazer, que colaboram para aumentar a nossa vibração, vamos pensar assim, nos ajudar a acessar esses níveis de consciências mais altos, né? Só que são estímulos externos, né? Então, nós também podemos utilizar estímulos internos para elevar a nossa energia vibracional e, consequentemente, nos ir jogando para cima, né, nos níveis de consciência. Então, é um processo que ele vai alcançando vários aspectos da nossa vida. E um deles, que é bem prático na Bíblia, que fala em Filipenses, que fala assim: tudo que for bom, nobre, justo, digno, pensem nessas coisas. Então, a primeira movimentação que nós temos acesso, por ter a mente de Cristo e o Espírito Santo, é a gente perceber a emoção, né, negativa, a emoção, porque às vezes a gente não consegue nem dar nome para a emoção que a gente está sentindo, né? Mas perceber a emoção e decidir, né,
ter emoções boas, dignas, nobres, né? Que vão elevar, claro, a nossa energia consequentemente. Mas igual, né, nessa semana que eu tive momentos de raiva, né, Diran, que você pôde me trazer uma clareza, né? Então, a decisão que eu tomei, falei, não, eu não vou ficar nesse lugar. Eu estou, né? E no curso terapeuta vibracional que eu cheguei a fazer, a gente deve acolher a emoção e não julgá-la. Por quê? Porque cada emoção, ela tem o seu papel no momento que a gente está vivendo, né? Às vezes as circunstâncias que a gente está vivendo, né? Então, a gente acolhe a emoção, mas você pode tomar uma decisão. Não, eu não quero ficar aqui, né? Então, o que você pode fazer para né, avançar nessas emoções, vamos dizer? Então, você faz movimentos com as emoções que estão acima. Então, muitas vezes, vou falar, a tristeza é um sentimento ruim. Tá, é uma emoção ruim. Mas para quem está lá na culpa e na vergonha, é muito melhor você estar triste, você ajudar a pessoa a ficar triste. Olha, mas você quer ficar sentindo essa, né, culpa aí o resto da vida? Imagina, você ter uma vida pesada por culpa. Então, às vezes, você pode levar a pessoa para um nível de tristeza por causa da reflexão que você está trazendo, mas para ela sair daquele nível baixo e ser como se fosse uma escadinha mesmo, como se fosse uma escada, você vai subindo de nível, né? Então, acho que uma das primeiras coisas é fazer essa higiene das emoções, né? Acolher e escolher, né? Emoções mais elevadas. E tem outras coisas também, né? Igual você falou de natureza, a natureza também tem uma vibração que pode nos elevar, e a observação, contemplação dos animais, dos seres, né? O contato físico mesmo, de pisar, de observar, de sentir o cheiro da brisa, tudo isso. E existe também outras formas de estimular o corpo, como o cheiro, que eu uso muito os óleos essenciais, por exemplo, para isso, porque os óleos essenciais, eles são vibracionais e eles elevam a nossa vibração também, mas tudo isso são estímulos externos. Sim, claro. Tudo que a gente faz de forma altruísta, né, vai elevar a nossa vibração, mas lembrando que Ediran falou da questão das motivações, né? A gente precisa sempre observar essa questão da motivação, porque a gente pode fazer a mesma coisa com diferentes motivações, né? Eu posso ajudar as pessoas por dependência emocional, e aí eu vou te falar, não é legal, não é mesmo, porque você é só uma forma de você estar trocando energia com aquela pessoa, porque você, muitas vezes, a pessoa não tem a identidade dela firmada em Cristo, e aí ela vê aquele ato, né, de ajudar, de agradar o outro, vamos dizer assim, acaba criando uma dependência emocional, né? Mas outra coisa também que eu gosto muito, que ajuda muito a elevar a vibração, especialmente em momentos assim mais críticos, mas é difícil a pessoa conseguir querer fazer isso, que é ouvir uma música alegre e dançar. Sem ninguém observar, mas dançar assim, movimentar o corpo de qualquer jeito que você quiser, movimentos que te liberam, assim, sem ninguém por perto para não te dar vergonha, porque aí já vai te constranger. Mas como criança mesmo, que pula, né, que vibra ali em alegria, né? Então, a dança, ouvir músicas com vibração também mais alegre, ajuda muito a elevar a vibração. E tem também, né, alimentos, sons, né, diversas coisas que a gente pode estar utilizando, né? E a própria palavra, ela nos dá recursos, né? Ela nos direciona, com os frutos do Espírito, já aponta para isso, né? Para esses níveis mais elevados. E tem uma característica que é as pessoas que estão acima, eu não vou saber qual é a vibração certinha, mas é acima de 200 Hz. A pessoa começa a se voltar para dentro. Abaixo de 200 Hz, a gente começa a achar que a solução está fora de nós,
que é algo externo que tem que acontecer para que eu melhore, para que eu evolua. Mas acima desse patamar, a gente já começa a fazer uma movimentação interna, que eu vejo que é o que Cristo faz conosco ao nos empoderar com a nossa nova identidade, identidade de filho, que a gente começa a ver que a solução está dentro de nós. Exatamente, Diana. Isso mesmo. A gente para de culpar os outros, o mundo, Deus. A gente começa a ver que os recursos internos já foram dados e que a gente precisa ativá-los dentro da gente. E o que a Nova Aliança fez, que revolucionou a minha fé, foi essa questão de trazer Jesus para dentro, parar de buscar fora o que foi trazido para dentro, né? Então, isso, com certeza, mudou muito, foi um divisor de águas na minha vida. Então, quando a gente ajuda as pessoas, a gente empodera as pessoas ao evangelizá-las, e a gente diz isso para elas, que Jesus está dentro, que, né, o Espírito Santo veio trazer Deus para dentro, então começa a despertar nas pessoas essa consciência de que eu tenho recursos internos, né? Começa a diminuir a questão do sentimento, né, da mentira, da solidão, que estamos sozinhos, ou que Deus está distante, né? Então, quanto mais a gente traz essas verdades a respeito da nossa nova identidade, mais isso nos empodera, mais isso nos dá uma base para ter emoções melhores e vibrações maiores, né? Então, porque aí a gente começa a sair dessa faixa de escassez, de achar que a solução está fora, né? Que precisa de acontecer um milagre, uma coisa fora da gente, para que a gente fique bem, né? Então, você começa a ativar os recursos internos. É isso. A gente sai da força nossa e vai para o poder de Deus. Lembra daquele versículo? A alegria do Senhor é a nossa força e Ele nos dá todo o poder foi dado a Ele e Ele nos deu, nos capacitou. É isso, gente. Denise. Então, meninas, eu acho que só tem meninas aqui, né? Boa noite, para que eu não falei hoje ainda. Tem uma coisa que eu faço há muitos anos, tem muitos anos que eu estudo física quântica, eu estudo essa questão das energias, assim, mas como um hobby, tá? Não é para, nossa, você é uma ativista quântica, nada disso não. É só uma questão assim que eu gosto muito. E uma coisa que eu fiz, que eu faço todas as vezes que eu percebo que está baixando a frequência, é orar em línguas, tá? Recomendo para vocês. Aí eu começo a orar em línguas. Gente, tem hora que eu tô me dá um nervoso, tem hora que tá acontecendo que eu tô assim. Aí, só que hoje é como se eu saísse do meu corpo e eu percebesse que eu tô num estado muito nervosa ali, sabe, que eu tô sem paciência. Aí eu falo, opa, eu tô nervosa, eu tô estressada, seja o que for, né? Eu começo a orar em línguas, aí a pouco eu estou rindo e eu estou cantando. Eu amo louvores em espanhol. Eu até mandei um link para vocês lá no grupo. Gente, completa adoração. Os louvores trazem assim, o céu para a terra. Aí eu começo a orar em línguas, começo a cantar aqueles louvores e daí a pouco tá tudo ótimo. Eu faço isso de tirar o chinelo. Quando eu tô nervosa, assim que eu tô irritada, a primeira coisa que eu faço, e não é assim, é automático. Eu fico descalço, me irrita ficar calçada. E eu tiro o óculos agora também. Eu não suporto, o óculos me incomoda, sabe? Eu acho que quando eu fico assim, acho que eu volto a enxergar normal. E aí eu começo e aquilo ali passa, sabe? Eu vejo que a frequência, assim, gente, não dura 5 minutos, o negócio muda todo. Quando eu falei assim, de ajudar as pessoas é ótimo, o que eu falei? Agora eu vou explicar o que é. Não é assim, eu me tornar aquela pessoa que vou fazer o bem para o mundo todo, o tempo todo. Não é isso. É, por exemplo, você está na rua e vem lá uma senhorinha com um monte de sacola de supermercado, você pegar e atravessar a rua para ela, sabe? Essas coisinhas pequenas. É você encontrar uma pessoa
e falar bom dia, passar por alguém na rua. Gente, porque aqui a gente faz isso. Como é agradável andar na rua aqui, as pessoas se cumprimentam. Você sai de manhã, os velhinhos tudo, oi, bom dia, tudo bem? Sorrindo. Isso é ótimo. Ó, aconteceu uma situação sexta-feira. Sei lá que dia, gente, aconteceu. Não lembro o dia, não. Eu saí da academia e tinha uma cachorra lá na porta da academia, já tinha 3 dias. É uma show, aqueles da língua roxa. 3 dias a cachorra lá, as meninas me falaram, Denise, em 3 dias, você não estava vindo, não? Porque eu faltei a outra semana, mas tem 3 dias que ela está aqui. Aí eu tirei, olha para você ver, eu não faço isso não, gente, eu não sou ativista, eu não sou protetora dos animais, não sou mesmo, tá? De verdade, eu não faço mal, acho lindo, mas eu não entro nessas causas. Sabe? Eu dou comida pro cachorro que deveria comer sua ração, tá? Eu não tenho isso não, tá? Não sou dessas. Aí eu peguei e falei assim, tirei a foto. Você viu no meu Instagram, né, Fabi? Tirei a foto e postei que a cachorra estava perdida. Porque um cachorro de raça caro, você não imagina que ele foi abandonado, né? Gente, virou um burburinho no bairro, na cidade. Chegou, o prefeito entrou em contato, eu falei, mas que é isso, gente? Sabe? A zoonose veio, repostou e virou que negócio. A zoonose veio no mesmo dia, pegou a cachorra, levou, castrou a cachorra sexta-feira e fez aquele negócio e o pessoal, todo mundo querendo adotar a cachorra, mas a primeira que falou, né, vai ficar com a cachorra. E virou que negócio, gente, eu só postei uma foto. Quer dizer, eu fiz uma ação muito legal. Agora tá todo mundo atrás de mim querendo que eu fique postando negócio de cachorro. Eu não postei e não vou postar. Sabe? Porque não é o propósito não é esse. Foi um negócio naquele dia para fazer o bem. E pronto. Sabe? É isso que eu tô falando. Quando você fizer bem a pessoa, é quando tiver uma oportunidade na sua frente e você não for ganhar nada com aquilo, assim, sabe? Igual eu tava, gente, despretensiosa, o calor do cão, eu saindo da aula do Pilates, que tinha arregaçado com as minhas pernas lá, eu não ia, sabe? Eu não tinha, só postei porque eu falei, essa cachorra tá perdida, gente, ninguém vai abandonar um bichinho lindo desse. Eu só não trouxe para minha casa porque eu não sou doida de trazer um cachorro aqui para dentro da minha casa, não cabe. Minha marido Eduarda não gosta. E tal, é isso, sabe? Pequenas coisas. Outro dia eu estava na fila do caixa, tinha uma senhora lá desesperada, porque não estava conseguindo nenhum taxista para levar as compras dela. E ela está passando mal, não está dirigindo. Eu fui e falei, sabe que eu chamo Uber? Gente, eu não faço isso. Eu não fico chamando Uber para gente que eu nunca vi, não, não sou tão doida assim. Ela se faz para mim? Eu falei, eu faço. Aí chamei, fiquei lá na porta do mercado esperando. Aí eu perguntei ela onde ela morava, com quem que ela morava, conversa normal de mineiro, gente, para saber da vida do outro. Depois você não vai nem lembrar disso, você pergunta. Ela começou a chorar e falou que o marido dela tinha morrido recente, que ela morava sozinha. Eu fui e abracei ela na hora que o Uber chegou e ajudei ela a botar as compras do carro, abracei ela e falei com ela que ela não estava sozinha, que Jesus estava com ela, que Jesus amava ela. Sabe? Então, assim, não vou ficar lá, mas isso aumenta a frequência da gente e isso começa a colocar a gente no patamar, essa frequência alta que a Ediran falou, que eu amo, assim, esse assunto, ele vai te colocando num ponto que as coisas externas do mundo, sabe, essas circunstâncias, elas não nos afetam mais a ponto de, sabe, de reduzir a nossa frequência. Eu vejo, assim, que eu estou num nível que eu não tenho mais preocupação, graças a Deus. Eu não estou conseguindo nem falar, quando eu vou falar assim, nossa, não fiquei preocupada, eu não fico preocupada, sabe? Tá acontecendo uma coisa, gente, tá tranquilo, vai dar certo, que é isso? Não sei falar para vocês, assim, o passo a passo de como que isso chegou. Mas eu sei, assim, que foi uma rendição ao Espírito Santo, isso eu posso garantir, uma certeza de quem eu sou filha,
E essa questão de sempre aumentar a minha frequência, fazer coisas que aumentam a minha frequência, sabe? Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado com a frequência é porque eu amo comprar. Então, se deixar, eu compro até avião caindo. Aí eu acho que eu chego no nível máximo da frequência. Mas aí eu entrei no nível assim, eu estou precisando de mais um sapato? Não, então não, vou fazer outra coisa, sabe? Então, são Isso. coisas assim, prazerosas, né, de se fazer. Começa assim, orando em línguas e fazendo coisas que você ama fazer. E Isso. depois o Espírito Santo vai te dando a direção. Denise, quando eu estava pensando assim no que eu iria falar hoje à noite, eu estava com muito temor, sabe, de entristecer o Espírito Santo, porque assim, quando a gente fala sobre níveis de consciência, a gente vê que tem muita gente falando sobre isso hoje, né? É corriqueiro, tanto os espíritas quanto as pessoas que trabalham com aquelas lá da Ásia, aquelas religiões, né, asiáticas, elas falam muito sobre frequência, energia, e eu tenho um temor muito grande com relação a isso, de tirar, assim, a nova aliança de tudo isso, sabe? Até quando eu estou na aula, eu sempre coloco o filtro, sabe? Assim, quando o professor ensina, eu sempre estou, assim, colocando. Então, eu sempre falo assim, olha, são níveis de consciência que me aproximam de Deus. Deus, ele é aqui, ele vive aqui em cima, no topo, né? Então, ele tem Jesus também, por exemplo, quando ele veio na Terra, ele chegou ao nível máximo de consciência, tanto é que na última oração dele, lá em João 17, ele ora assim, olha, Pai, assim como eu sou um contigo, a consciência dele era tão uma com Deus, e ele não tinha sido ainda crucificado, mas ele já tinha a consciência dele igualzinha de Deus, ele diz, eu oro para que você faça eles um conosco também. Então, assim, eu colocando a nova aliança aqui nesse filtro, eu sempre digo assim, que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia para a gente se tornar um com o Senhor. E se você faz qualquer coisa que seja para o Senhor, quer coma, cortando uma batatinha, cuidando da Maria, dando banho, fazendo um anúncio na internet, que seja tudo para o Senhor, que te aproxime do Senhor, né? Então é isso, gente, que a gente possa aprender mais. Eu acho assim que a aula está completinha, Renata, passa para outro tema, né? E depois, ano que vem, a gente falou até 9h15, mas eu vou completar mais uma coisa. Uma coisa prática da gente fazer também, porque nós falamos, foi colocado aqui a questão de ação, né, com relação aos outros, né, algumas coisas práticas com relação a nós, mas uma coisa que eu aprendi e que eu creio que funciona muito é na hora que você vê que qualquer um desses sentimentos que nós sabemos que eles não são mais para nós, que eles não são para a gente, certo? Eles não são para nós. Se nós formos olhar os sentimentos que têm essa frequência baixa, eles foram cravados na cruz. Exatamente. O orgulho, a tristeza, a culpa, foram todos cravados na cruz. Eles não nos pertencem mais. Então, se nós estamos, nos vemos, vamos dizer, por um momento dentro de um deles, para e faz a respiração do coração. Sabe, respira, fala, Senhor, no lugar dessa raiva que eu estou sentindo, eu quero dizer para o Senhor que ela vai embora, então eu vou inspirar o teu amor e eu vou expirar a raiva fora. Quando você para conscientemente, aí que eu acho que entra na fala da consciência, níveis de consciência, porque você não está fazendo isso no automático, você parou tendo entendimento de que você precisa fazer isso. Então, você chegou ao nível da consciência. Isso não é bom para mim, agora o amor é bom no lugar.
Então, o que você vai fazer? Quando você faz essa respiração do coração, você muda o modo, e você entende que mudou o modo da frequência, porque muda a batida do coração. Porque todos esses níveis baixos, eles disparam o coração. Todos eles disparam. Qualquer um desses níveis baixos aí dispara o coração. Se alguém quiser falar alguma coisa contra, pode falar, tá bom? Eu estou dizendo que é na prática, porque eu não entendo nada disso, mas de acordo com a aula que ela deu, é exatamente o que eu vejo. Porque se você lê aqueles sentimentos ali, aqueles sentimentos, eles alteram respiração, eles alteram batida de coração, eles alteram pressão arterial, porque nós já entendemos que tudo aquilo que está dentro de nós vai refletir no nosso corpo. Por isso que existem as doenças autoimunes. Se esses níveis baixos se dão repetidamente, eles explodem no corpo. Eles vão se tornar uma doença, certo? Então, uma das coisas é isso, de você parar e conscientemente fazer essa respiração do coração, entendendo que toda fonte dos níveis altos é Jesus. Nós que somos cristãos, a gente tem que saber que não é, eu não vou respirar o amor, eu vou respirar Jesus que é amor. Né? É isso que nós precisamos. Eu tenho que respirar. Pode falar. Eu ouvi uma aula hoje que não é a palavra amor que é amor, não é você conhecer o que é amor que é amor. É você ter a experiência com a pessoa do amor. Exatamente, com a fonte disso, com o dono disso. Então, todos esses sentimentos lá no alto, eles dizem respeito a Jesus. É para a gente enxergar Jesus ali. Né? E a outra coisa que eu aprendi não, estou aprendendo ainda, né? É assim, você viu um defeito em você, porque esses níveis baixos também podem ser considerados defeitos, concorda comigo? Né? Acho que quando a gente se olha e fala assim, na realidade, são sentimentos humanos. Isso, sentimentos humanos do Adão caído. Essa é a verdade. Sentimentos Quando humanos Jesus do Adão caído. entra na vida, a gente tem que ir a partir do 200 para cima. Isso. E aí, o que acontece? Você parar na frente do espelho e declarar como Jesus te vê. Então, você vai na frente do espelho e fala assim, Renata, você é amada, você fez isso daí, mas assim, há perdão para você, entendeu? Na cruz do Calvário, você já se arrependeu e a partir de agora se enxergue amada, restaurada, abençoada. O que acontece? Quando você sai, mas você tem que se olhar, porque muitas vezes a gente chega num nível que a gente tem vergonha de se ver. Diante do que foi feito, concorda comigo? Não é? Então, você se olha no espelho e declara que esse perdão aconteceu para a restauração de quem você é, na verdade. Né? E aí, quando você faz essa imagem, você reflete essa imagem no espelho, você se olha no espelho, que a palavra fala assim, que com o rosto descoberto, né, nós somos mudados quando a gente olha para Jesus, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, né? Nós somos mudados de glória em glória na imagem do Senhor. Então, quando você termina de ver tudo isso no espelho, e você está declarando o que o Senhor vê, você passa a ver Jesus agindo em você. Então, são duas coisas práticas que, assim, eu já provei e dão resultado. Em relação ao que você está falando, Rê, tem muito a ver com o que o Reinhard fala do espelho do coração. Acho que quem já leu o livro, ele fala, não quebre o espelho. Essas emoções negativas, quando a gente sente, acontece uma situação, igual aconteceu que eu procurei Edira. Aconteceu uma situação, eu fiquei com raiva. Na hora a gente fica um pouco perdido, né? Você não sabe por que sentiu aquela emoção. Mas ela sempre, essa emoção negativa, quando ela brota, aflora, ela é um espelho do coração, é uma reação. Então, por que o Reinhard fala assim, não quebre o espelho? Observe o que é que seu coração está te mostrando na hora da crise. Por quê?
Porque essa emoção, provavelmente, ela remete a alguma crença inadequada, que tem a ver com a nossa identidade. Então, por exemplo, por que eu senti raiva? Porque evidenciou um desajuste na minha crença em relação a que eu me senti abandonada, por exemplo. Então, eu precisei verificar o que essa emoção estava ligada a qual crença, que não estava ajustada com o que Deus tem para mim, né? Então, eu comecei a fazer meditações de aceitação, que eu vi que a raiz foi essa, foi o medo do abandono me fez ficar com raiva. Então, geralmente, quando, né, a reação vem, ela está mostrando algo do nosso coração. E aí a gente precisa acolher e ver qual crença está equivocada e, através da meditação, trabalhar essa emoção. Por quê? A crença inadequada faz com que a gente fique, por exemplo, culpa. O que faz a gente ficar na culpa? A crença de que eu não acredito que eu sou totalmente perdoada. Né? Eu não estou vivenciando a salvação por completo, o perdão completo. Vergonha também são crenças relacionadas a isso. Eu não tenho a revelação no meu coração, eu posso saber com a minha mente, mas no meu coração a crença ainda não está, vamos dizer assim, formada de que eu já fui perdoada e aceita por Deus. E por aí vai, pode subir a lista aí, que tem um tanto de crença aí, de coisas que a cruz já nos deu, mas que a gente ainda não consegue vivenciar por falta da crença. Por isso que a meditação ela é importantíssima, porque é através da meditação que a gente vai mudar a crença. A meditação do coração, né? Então, essas emoções negativas, elas são como espelho, ela mostra como que tá as crenças do nosso coração para a gente poder corrigir. Igual um espelho, quando a gente olha e vê o que não tá legal, você vai lá e arruma, né? O cabelo tá desarrumado, a maquiagem tá torta, sei lá, né? Qualquer coisa assim. Então, o espelho ajuda a gente nessa correção, mas a correção é interna, né? A gente está falando do coração. Mas é isso aí, né? Que a escritura fala, né? Do espelho, né? O espelho, ele mostra a sombra das coisas, não é a realidade, porque a realidade é o que está dentro, né? O que está em nós. E você falou algo aí que me lembrou de outra situação, que dentro de cada um de nós, esses níveis aqui existem. Porém, se a gente começa a ter a consciência de que nós devemos ter os níveis, né, positivos, quando isso aqui aparece como sombra, entendeu? Aparece como sombra. Tudo, na verdade, já é sombra, né? Sombra. E aí... Mas a gente vai tomando a consciência da identidade em Cristo, vamos dizer assim. Para cada um dos negativos, tem uma correspondência aqui, que é a luz, que está no âmbito da luz, que é acima de 200. A pessoa com vergonha, ela não tem coragem. Então, o oposto da vergonha é ser corajoso. Então, é o primeiro nível positivo que corresponde ao primeiro nível negativo. Então, assim, é muito interessante a gente ter essa consciência. E sem esquecer que, se nós estamos em Cristo, nós somos essa nova criatura que agimos conscientemente, né? Não nos deixando mais ser levados pelas mentiras. Porque os níveis de consciência aqui abaixo de 200, eles são níveis mentirosos. Eles são níveis de consciência da pessoa que se afasta de Deus, que se afasta de Deus. Entendeu? Porque Deus, ele habita, ou ele reina nos níveis de consciência de luz. Até onde ele chega, a escuridão vira luz. Então, assim, se está nas trevas abaixo de 200, é porque está muito longe de Deus. A pessoa que está vibrando, né, que está andando nesses níveis. Então, assim, é melhor a gente correr logo para Jesus e se... O legal, Itira, é que as doenças, é claro que não é nosso objetivo falar de doença aqui, a gente quer falar de coisas boas, mas as doenças, elas têm também uma correspondência com esses níveis vibracionais. Então, por exemplo,
quando você percebe que você está começando a ficar gripado com infecção, você pode ver que você está vibrando ali mais ou menos em 100 Hz. Emoções que estão ali girando em torno disso. Então, começou a ter virose, a imunidade está baixando, é porque tem emoções ali naquele nível. E o câncer, por exemplo, ele está na vibração de abaixo de 40 Hz. 40. Meu Deus. Boa noite, queridas. Então, o câncer, por exemplo, ele tem muita correspondência com a culpa. Culpa e vergonha. Isso já... E raiva. Já é sabido. Raiva, né? Raiva também tem muito a ver com doenças Oxi, está cardíacas. escrito que a palavra fala que seca os ossos. Pois É é. o câncer nos ossos, isso. Então, as doenças delas Mas têm- é um tema muito gostoso e muito profundo, viu, gente? Tem quilômetros de aulas aí.